Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Aqui mais uma vez o pastor Evandro, da Ciban, Segunda Igreja Batista em Natividade. Que Deus abençoe a sua vida, mais um momento para nós de reflexão da palavra de Deus. E aqui nesse momento eu quero implorar o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu queria estar orando também pela Dona Maria Rosa, né? Nós estamos lutando em oração junto a ela, nessa família querida, que Deus possa estar abençoando, né? Cada um dessa família, e eu agradeço a Deus. Tive lá há uma semana atrás lá e eu agradeço, peço que Deus retorne a saúde, né? Como nós falamos, né? Nossa professora, chamei ela de pipoquinha, né? Que pula para tudo quanto é lado, né? Faz o trabalho junto com as crianças, e ela estava bem paradinha no dia. Eu falei assim, se Deus quiser a gente vai ter a senhora junto, correndo de novo com essa garotada aí. Então nós vamos estar orando pela Dona Maria Rosa e também por sua família, por sua saúde, amém? Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Nós pedimos a Tua bênção e discernimento, Senhor Deus, para o trabalho da Tua igreja local, Deus, chamada Segunda Igreja Batista, que o Senhor nos oriente com relação, Senhor Deus, à retomada dos cultos e como nós vamos fazer isso, como deve ser feito. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, no meio desse momento tão delicado, Senhor Deus, que a humanidade está passando. E nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e ousadia para fazermos a sua vontade e a sua maneira. Também pedimos a tua bênção sobre a irmã Maria Rosa, Senhor, possa estar abençoando a vida dela, dando saúde plena para ela, Senhor Deus. Eu imploro o teu favor para a sua família, Senhor Deus, que está ali, Deus ajudando, Senhor Deus, por favor, os abençoe em nome de Jesus e que o Senhor, Deus, a agracie, Senhor Deus, com saúde, Senhor Deus, e todo o vigor, Senhor Deus, que ela sempre teve, e que o Senhor possa estar abençoando mais uma vez. Eu imploro, Senhor Deus, que fale aos nossos corações. Tua palavra é rica e poderosa, e nós imploramos mais uma vez, use de misericórdia conosco e fale poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Nós vamos estar pensando sobre Jesus e a mensagem de misericórdia. Jesus e a mensagem de misericórdia. E para isso eu quero ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 9. Jesus e a mensagem de misericórdia. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir aí. Vamos lá? Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. Diz assim nessa versão: Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na colheitaria, e disse-lhe: Segue-me. E esse se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, Jesus e a mensagem de misericórdia. Amados, nós estamos vivendo um momento um tanto quanto fora a pandemia, né, mas todas as outras coisas que nós temos percebido na comunidade e nós vemos no nosso mundo pela televisão, né, o que está acontecendo no mundo com relação a várias coisas, e a cada dia menos nós percebemos um povo da misericórdia. A cada dia mais nós percebemos o povo da justiça, daquele que tem conteúdo, daquele que consegue de alguma maneira satisfazer alguma lei, mas que no máximo satisfazendo alguma lei cobra do outro como se ele fosse detentor de toda a lei. Então o que nós percebemos é que misericórdia é um artigo de luxo hoje numa sociedade onde o mal vai crescendo, aonde o mal está se alastrando, e nós percebemos que as pessoas hoje são denominadas pelo pecado delas, as pessoas são denominadas pela cor dela, pelo trabalho dela, pela função, e nós temos percebido isso daí acontecendo o tempo todo.
Só que aqui, quando Jesus começa a falar, ele começa a entrar dentro da casa, ele começa a mexer com pessoas, e para o contexto, Mateus era uma pessoa que se corrompeu. Mateus era um judeu que estava trabalhando agora na colheitaria, e ele foi, de alguma maneira, trazido para trabalhar, pelo Império Romano. E aí o que acontecia com isso? Mateus começou então a cobrar impostos do seu próprio povo, extorquir o seu próprio povo de alguma maneira, abusos, impostos abusivos ele estava cobrando ali. Então ele virou uma espécie de pessoa rejeitada pelos judeus, um inimigo da nação dele mesmo. Então era um corrupto, essa é a palavra. E de repente Jesus olha para esse homem. A tradição diz que tinha 120 coletores de impostos, e desses 120 Jesus olhou Mateus e disse: segue-me. E a Bíblia diz que ele não perguntou qual o seu salário, ele não perguntou o que ele ia fazer, onde ele ia trabalhar, ele não perguntou nada. A Bíblia diz que ele levantou e o seguiu. Essa atitude é uma atitude de conversão, é uma atitude de entender, fala assim: o mestre da vida me chamou para um projeto ainda maior do que o projeto de ganhar dinheiro, de acumulação. E naquele momento, Mateus convida Jesus para a sua casa, então bota para ele um banquete. E nesse momento, quando a Bíblia nos ensina, mostra que publicanos e os pecadores estavam ali. Interessante quando se fala publicanos e pecadores. Pecador são todos aqueles que pecam. E o publicano era um pecador específico, tanto que eu já mostrei para vocês. Eles eram, biblicamente, Mateus, o próprio autor aqui vai mostrar essa diferença, porque era um pecador normal, era uma pessoa da vida, e tinha um pecador que para eles era um nome estranho, que era o publicano, que era algo assim, uma espécie de traidor da própria nação. E aí acontece isso daí. Quando esse povo, pecadores e publicanos, se assentaram junto com Jesus e os seus discípulos, os fariseus chegam. Preste atenção numa coisa, amados. Os fariseus eram pessoas extremamente religiosas, eram pessoas que tentavam de alguma maneira cumprir a lei, cumprir os ritos religiosos, e eles faziam isso com algum tipo de zelo. Tamanho zelo, muitas das vezes, que dava a ele, ou pelo menos parecia dar a eles na sua consciência, a oportunidade de taxar alguém ou diminuir alguém que não cumpria os mesmos rituais do que ele. Isso não fica muito diferente, porque quando nós percebemos pessoas na própria denominação, na própria igreja, nós percebemos que as igrejas chamadas modernas também têm esse problema. Pessoas que vão em 1, 2, 3 cultos, às vezes se sentem muito melhor e sentem no direito de cobrar e até mesmo chamar um outro de domingueiro, chamar um outro de sem compromisso, que não vão na igreja, essas coisas assim. Justamente porque fazem. Mas interessante pensar que Jesus ele não trabalha com esse tipo de ritual. Jesus trabalha com os relacionamentos. E relacionamentos não são coisas produzidas por nós, como que programas. Relacionamentos são coisas naturais que acontecem no dia a dia. Relacionamento é uma coisa que acontece naturalmente no dia a dia. E aqui nós vemos que Jesus Cristo, então, é indagado, na verdade, os discípulos são indagados por que ele come com publicanos e pecadores. A pergunta é essa. Jesus vai responder da seguinte maneira: Jesus, porém, ouvindo, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que Jesus disse com essa palavra é: você que é justo demais, você que já cumpre todas as coisas, não precisa de mim. Eles precisam de mim. Eles precisam. Eu não tenho que sair para andar com gente boa. Eu vim para salvar aquilo que se havia perdido. Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores. Só que tem uma coisa que ele vai dizer para o fariseu, que parece que não era uma coisa comum no fariseu, que era o seguinte: Jesus, porém, ouvindo, respondeu que não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. E ele vai dizer: ide, vá. Ele fala assim: vá e aprenda o que significa misericórdia. Vá e aprenda o que significa misericórdia, porque a justiça eles já tinham aprendido, apesar de não satisfazê-la. Mas vai
e aprenda o que é misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra formada por duas palavras. Ela é formada pela palavra miséria e é formada pela palavra coração, que é da palavra misericórdia, miséria da córdia, miséria do coração. Então, a palavra misericórdia é: vá e aprenda o que significa misericórdia. Então, quando você tem misericórdia de alguém, você tem paciência, você tem compaixão, você tem empatia, melhor, essa é a palavra, né? Empatia com a miséria do coração de alguém. Então, quando alguém pede misericórdia, esse alguém está pedindo paciência com o meu coração miserável. E essa é a questão. Paciência com o meu coração miserável, ou paciência com a miséria do meu coração. E é justamente isso aqui que Jesus está falando com os fariseus. Tenha paciência com a miséria do coração do publicano. Tenha paciência com a miséria do coração de um pecador. Porque o fariseu, por não ser um pecador comum ou não se corromper com o dinheiro romano, ele se achava no direito de minimizar as pessoas. Você percebe na história que Jesus conta, onde subiu um fariseu e um publicano para orar. Ele faz esse contraste. Quando chegaram para orar, o fariseu dizia, levantou as mãos para os céus e dizia: ó Senhor, obrigado por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E ele aponta para o publicano e diz: e nem como este publicano, antes jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Mas quando você olha para o publicano, a Bíblia diz: sequer ele levantou os olhos para o céu, mas batia a mão no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Preste atenção no que ele disse: tem misericórdia de mim, pecador. Quando nós vemos essa fala de Jesus à mesa de Mateus, quando ele vai trazer para a gente a reflexão depois sobre o fariseu e o publicano, ele está mostrando o seguinte: o fariseu chega na presença de Deus e mostra para Deus o quanto ele era bom, o quanto ele era justo, o quanto ele procedia correto, o quanto ele fazia as coisas da maneira certa, de acordo com a religião que ele estava obedecendo e acreditando assim fazer a vontade de Deus. O quanto ele entregava esmolas, o quanto ele entregava o dízimo, o quanto ele jejuava, o quanto de coisas e rituais ele cumpria em nome de Deus e para Deus. E ele então chega para Deus como se Deus não o conhecesse e fala: olha Deus, quem eu sou? Eu sou bom, tá vendo? Olha o que eu faço. Mas esse cara é ruim, esse cara é ruim, esse cara é um publicano. Eu não sou como ele, eu sou diferente dele. E por sua causa e para sua glória, eu sou diferente dele, mas na verdade o que acontece é que não é esse tipo de relacionamento. Nós não vamos nos relacionar com Deus por causa do número de rituais que nós cumprimos. Nós vamos nos relacionar com Deus na medida em que nós o conhecemos e passamos a ser conhecidos dele. Não pelo fato dele não nos conhecer, ao contrário, ele nos conhece, mas o relacionamento é quando eu o conheço e ele me conhece. Então o que está faltando é o meu conhecimento de Deus. O próprio Jesus nunca fez isso. Então, quando ele olha para a oração do publicano que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Olha o que ele diz. Primeiro ele diz Senhor. E Senhor é a palavra do dono. É como se ele fosse o escravo. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele vai dizer: Senhor, tenha paciência com a miséria do meu coração, porque eu sou um pecador. Senhor, tenha compaixão do meu coração miserável, porque eu sou um pecador. Ele se apresenta diante de Deus, reconhecendo que apesar de todas as coisas que ele fazia, ele ainda é, e o seu coração é miserável diante de Deus, no sentido de não conter coisas boas. Então o primeiro ele se arrepende, desculpe-me, o segundo ele se arrepende, ele se humilha, ele se enxerga, mas o primeiro ele quer se fazer enxergado, ele quer se fazer visto. E esta é uma coisa que tem acontecido, porque quanto mais nós cumprimos rituais, mais pessoas se acham no direito de sacrificar outras pessoas.
O mais que tem, o mais que faz, quantos conjuntos de coisas que as pessoas conseguem atender na sua religião, parece dar o direito, como de um fariseu, de poder julgar e justiçar pessoas. Então é por isso, é nessa palavra que Jesus faz o paralelo entre o publicano e o fariseu, que ele vai dizer o seguinte: este desceu justificado quem? O publicano, e não aquele. Ou seja, aquele que era um fenômeno, que não estava doente, não precisava de misericórdia, não precisava de nada. Mas o publicano desceu justificado, porque ele apresentou a demanda, ele apresentou o pecado, ele apresentou a miséria, ele apresentou a sua limitação. O outro não, ele apresentou o que ele tinha de bom, ele não precisava de nada. Mas o que ele apresentou foi, na verdade, o orgulho. E o segundo vai fazer uma determinada situação, que é a seguinte: ele vai se apresentar diante de Deus entendendo. E o Senhor fala: este desceu justificado, porque aquele que se humilha, preste atenção, aquele que se enxerga, aquele que reconhece os seus pecados, ele será exaltado. Mas aquele que se exalta, aquele que se diz, que se acha, será humilhado. Então, uma das coisas que eu costumo dizer, e um parâmetro que escrevi, é: quem se acha pode acabar perdido. Quem se acha pode acabar perdido. Por quê? Porque muitas das vezes nós colocamos padrões para as pessoas. Nós olhamos para a própria Bíblia e usamos a própria Bíblia para sacrificar pessoas pelas quais Jesus morreu. Nós estamos passando, irmãos, um período muito difícil na nossa vida. O mundo em 2020 é outro. Na nossa região nós tivemos enchente, né? Nós passamos por enchente, nós passamos por pandemia. O Brasil tem passado por coisas terríveis. Agora nós estamos, né, no estado do nosso estado, né, guerra o tempo todo. Agora chega, né, a notícia para nós, né, que nessa semana o governador foi afastado, que nessa semana a esposa está sendo, que o pastor Everaldo também está sendo. Eu estou citando o nome dos nossos líderes. E aí sabe o que acontece com isso? Muitas das vezes nós percebemos que essas pessoas estão na frente para cuidar de pessoas. E a gente vê a corrupção daqui, a gente vê a corrupção dali, e a gente às vezes olha para esse noticiário e a gente olha com muita veemência, porque muitas pessoas morreram por causa disso. E é verdade. Mas às vezes nós não temos misericórdia de ninguém, a não ser que nós possamos nos dar bem. Se você às vezes sai tirando vantagem, às vezes a gente tem até uma paciência. Mas preste atenção numa coisa: Deus ama esses homens como qualquer um homem. De maneira nenhuma eu estou fazendo apologia a nenhum tipo de coisa ruim, mas eu quero mostrar para você que a misericórdia é muito maior do que qualquer outro tipo. No capítulo 7 de Mateus, né, o Senhor vai falar assim: não julgueis para não ser julgado. Só que nós temos um problema que não é simplesmente de julgar, né, os políticos. Nós fazemos isso em série. Os políticos, os policiais, né, que estão agora em voga, porque infelizmente se vai fazer uma defesa tem um problema, se acerta é um problema, se morre está tranquilo, mas se matar alguém só não está tranquilo para a família, né? Mas está tranquilo para o resto da sociedade. Para a mídia então está nem aí, morreu o policial, morreu no exercício. Mas se morreu uma pessoa, nós colocamos cor nas pessoas, irmão. Jesus não veio para as minorias, Jesus veio para todos. Jesus não veio para uma pessoa de cor, de negra, branca, ele veio para o ser humano. Ele veio para muito mais pessoas. O problema é que nós estamos colocando cor nas pessoas. E aí na hora de colocar, de conversar, nós não temos misericórdia, porque nós herdamos uma história maldita e muitos estão dando cabo dela ainda. Traumas e traumas estão detonando e destruindo pessoas até hoje. Porque algumas pessoas tratam as pessoas sim, porque não tem nenhum tipo de misericórdia. E às vezes taxam as pessoas pelaquilo e por aquilo outro, e muitas das vezes até mesmo só porque a pessoa é diferente dela, ou pensa diferente. Mas uma coisa é a seguinte: quando nós pensamos em misericórdia, é um artigo de luxo, amados. Misericórdia é um artigo de luxo. Sabe por quê? Porque quando nos fazem mal, eu fico dizendo, eu penso uma coisa interessante: é fácil a gente sentar nos bancos da igreja, no sofá da nossa casa,
É fácil a gente sentar num grupo de amigos, numa live teológica de igreja, e detonar a menina que abortou, e detonar os pais da menina, e aí absorver o estuprador, porque o estuprador é isso, que o estuprador é aquilo. E aí, na hora que o estuprador entra, não se fala da cor dele, porque só se fala de cor quando é conveniente. Isso é uma maldição, amados. Não tem que falar de cor a hora nenhuma. São seres humanos. Eles são brancos, pardos, pretos, são ruivos, não importa. O importa é que, infelizmente, todos nós somos pecadores. E, às vezes, as pessoas, donas da verdade, começam a sacrificar as pessoas e chamar uma menina de 10 anos de assassina. É muito fácil. É muito fácil debruçar perto do livro da Bíblia e usar a própria Bíblia para chamar as pessoas de assassino, julgar os pais, julgar todo mundo. Eu não vi nenhum manifesto violento contra o cara. E eu não quero ver, não é isso. Mas eu quero te mostrar que nós fazemos juízos. Nós fazemos juízo com a própria igreja, nós fazemos juízo com a nossa comunidade. Nós fazemos juízo porque morreu 5 policiais, aí morreu uma pessoa, não importa quem é. Quando a gente fala de raça, quando a gente fala de grupinhos, percebe uma coisa? A palavra homo é uma palavra para igual. Então, quando se fala homicídio, se fala de iguais. Só que a tendência é tão forte, preste atenção, a tendência é tão forte que fizeram o feminicídio. O feminicídio, amados, é uma das situações colocadas, cada um tem o seu argumento de lei, e aqui eu estou usando no meu direito de pensar. O feminicídio é uma coisa bem acentuada. Um homem não mata uma mulher porque uma mulher é só mulher. Eles brigaram, tem um problema de relacionamento, tem um problema de trauma, não justifica, mas infelizmente motiva. Isso é um problema que nós temos na comunidade inteira. Então, quando eu coloco feminicídio, eu faço o grupo feminista, preste atenção numa coisa, em nome de Jesus. O feminismo não veio para proteger você, mulher. O feminismo veio para colocar você, empoderar você contra o homem. O homem devia cuidar de você, que foi para isso que Deus fez. Você, homem, como protetor e provedor da mulher. Só que quando inverte os papéis, aí o homem usa a sua força para, ao invés de prover, agredir, aí é um problema. Só que o que acontece? As segregações, nós estamos nos defendendo, formatando leis e conceitos para botar um contra o outro, e não a favor. E aí quando se fala de misericórdia, não é possível ter misericórdia de alguém. Entender a miséria do coração do outro, mas a gente quer que as pessoas entendam a nossa miséria. Quando nós somos os algozes, quando nós somos os réus, aí nós queremos que as pessoas nos entendam. E quando as pessoas erram, nós queremos justiça. Justiça, justiça, e gritamos, saímos pela rua quebrando tudo. E por causa da morte de uma pessoa, centenas, milhares de pessoas são prejudicadas, suas casas são quebradas, a cidade é depredada, algumas pessoas morrem no meio de manifestações. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos fazendo justiça do nosso próprio jeito. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O que nós temos que parar para entender é que existe sim uma maneira de pensar as coisas. Jesus e a mensagem da misericórdia. Meus irmãos, preste atenção, misericórdia não é uma palavrinha qualquer, não. Misericórdia é quando Deus me ensina a olhar para você e, apesar de você entender que você tem mazelas, que você tem misérias no seu coração e que a uma hora ou outra ela vai vazar. E na hora que ela vazar, que a sua religiosidade, que a sua ética, que a sua visão, que a sua moral não suportar e a miséria vazar, você vai precisar de misericórdia. Porque quando a gente pede justiça sobre uma pessoa, de repente a gente vai precisar de misericórdia. E sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos colher justiça. Porque o texto diz, não julgue para não ser julgado. Porque da mesma maneira que você julga, você será julgado. Então, da mesma maneira, aquilo que você planta, você vai colher.
Então vá e aprenda o que é misericórdia. Nossa sociedade está virada de cabeça para baixo, amados. Nosso momento agora é difícil. Nosso momento agora é um momento de reflexão, de oração. Nosso momento é de pensar como nós estamos conseguindo ser igreja aí na sua casa. Nosso casa, nossa igreja, a gente está sem reuniões ainda. Mas como você está sendo igreja? Preste atenção no que eu vou te falar. Você está lendo a Bíblia, como lia quando estava nas reuniões da igreja? Você consegue fazer uma oração junto com seus filhos, com o seu esposo, com os seus familiares? Não está fazendo, precisamos fazer, amados. Está evangelizando alguém? Está ajudando alguém? É isso que é a igreja. Porque quando desmonta, desculpa a expressão, mas quando desmonta o palco, aí fica o serviço a ser feito. Quando a gente sai da reunião pública, aí fica o serviço a ser feito, aonde a verdadeira missão é executada. Porque quando nós entramos dentro do templo, temos 50, 60, sei lá quantas pessoas dentro de um templo, 200, 1.000, 2.000 pessoas. Mas sabe o que acontece com isso? Só aquelas pessoas são atingidas por aquele evangelho. Porque a misericórdia me estenderia esse evangelho a publicanos e pecadores que não são fariseus, que não são cristãos e que não estão dentro da igreja. Então a mensagem de misericórdia vaza os templos, vaza a nossa maneira de viver. E aí Tiago, no capítulo de número 2, ele vai dizer, Tiago está falando, né, nesse capítulo 2 sobre condena-se a discriminação de pessoas, e aqui no finalzinho, né, da primeira parte aqui do capítulo 2, ele diz o seguinte: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Falai e procedei como alguém que vai ser julgado pela lei da liberdade. Aquilo que você quiser fazer, você vai ser julgado por esta lei. Mas olha só uma coisa, porque o juízo, escute, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Escute, amados, não é uma ameaça, é uma revelação. Não é uma ameaça, é uma revelação. Não é uma ameaça, é um aprendizado de Deus para nós, igreja. Existe só uma maneira de fazer igreja, é a maneira de Deus. E essa maneira está escrita aqui. O problema é que nós inventamos um monte de coisa de maneira conveniente para que a gente viva bem, apesar das nossas mazelas. Nos auto-absorvemos e não podemos fazer isso. Escute uma coisa. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Escute, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí nós paramos para entender o que significa isso. Misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse é o reino. O que nós estamos entendendo é que há um julgamento onde Deus vai mandar todos para o inferno. Porque se depender de nós, vão todos para o inferno. Porque não depende de nós, depende da graça. Depende do amor dele para com a gente. Porque se dependesse da nossa santidade, se dependesse da nossa dedicação, se dependesse da nossa devoção, se dependesse do nosso cumprimento da lei, nós estaríamos perdidos. Então, no fim, tanto eu quanto você, vamos depender da misericórdia de Deus para sermos salvos. No fim e no meio do caminho, no caminhar, você vai precisar da misericórdia de pessoas o tempo todo para poder mudar de vida, para poder se levantar, porque quem está de pé, cuide para que não caia. E é justamente isso que eu queria alertar os irmãos. Amados, nós da Segunda Igreja Batista, nós temos pedido muito a Deus. Eu sei que tem muitos irmãos orando por esse momento, para nós passarmos esse momento. Eu sei que muitas preocupações estão no coração dos irmãos. A minha também está. Eu tenho minhas limitações, né? Infelizmente, eu tenho vontade de chegar e vamos fazer
e eu tenho essa vontade, vamos fazer, e se Deus quiser nós vamos fazer, mas eu tenho uma coisa que eu preciso confessar para os irmãos. Eu olho para o irmão como alguém que tem muito valor. Então, simplesmente colocar alguém numa situação é complicado. Muito olhar para isso. Então, da mesma maneira que eu olho para as pessoas e entendo que essas pessoas, talvez por algum manejo ou outro, elas podem adoecer, e que nós agora estamos um pouco afastados justamente para tentar proteger um pouco um ao outro. Sabe o que acontece com isso? Nós passamos por situações de julgamentos. Está entendendo? Nós passamos por situações de julgamentos. Então, pessoas não entendem. É muito difícil, meu irmão, você ser um líder. Você é um líder da sua casa, você, minha amiga, irmã, você é uma líder dentro da sua casa. Você sabe como vocês lidam com decisões que você tem que tomar, que nem todo mundo aprova. Então, acontece com os pastores, acontece com a liderança. Então, amados, a gente ainda não está reunindo, mas nós vamos reunir. Mas eu queria contar também, né, com a sua paciência, com a sua misericórdia, entendendo a responsabilidade que recai dentro da liderança. Mais uma vez eu quero trazer essa palavra e entender uma coisa aqui. Quando nós não usamos de misericórdia com situações, a Bíblia diz que nós vamos ser de alguma maneira, o juízo será sem misericórdia. Então, nós temos coisas a pensar, nós temos pessoas a atender, nós temos pessoas que estão do nosso lado que não dependem do nosso culto público para serem ajudados. Então faça isso em nome de Jesus. Se você é um cristão e está sentindo falta do culto, cultue, bate palma na porta da casa de alguém, vai lá dentro, se puder entrar, você entra, leva uma ajuda, pergunta se está precisando, talvez tem lá pessoas, deve estar com 5, 6, sabe o quê? Conta de luz e água dentro de casa. E talvez você tenha lá um dinheirinho que pode ajudar em algumas delas. Talvez você está aí passando suas limitações por causa desse problema, mas você entende que a igreja, apesar dela estar parada, ela tem as suas limitações financeiras. Nós vamos ter que retornar. Não é só a gente que vai fazer sacrifício, o pastor e alguns, nós todos estamos fazendo sacrifício. Todos estamos passando por limitação, mas o evangelho é isso, é quando nós negamos a nós mesmos para abençoar a vida do outro, e quando nós plantamos na vida do outro, e quando nós olhamos com misericórdia para a vida do outro, sabe o que Deus faz? Ele usa de misericórdia para conosco. Então é isso que a gente precisa fazer. Haja de misericórdia na vida de alguém, amado. Ore pelo seu pastor, por favor, eu sei que muitos irmãos estão orando, ore por mim, pela minha família. O momento mais difícil, ninguém pastoreou no momento desse. Algumas pessoas têm mais recursos, outras menos. A nossa igreja ainda não tem recursos como outras igrejas têm. Mas um dia nós vamos ter. E eu queria que a gente tivesse um recurso financeiro, eu queria que a gente tivesse um recurso técnico, mas muito mais um recurso humano, evangelizador, que entende que a missão é feita no caminho e não sentado em um lugar, apreciando determinadas mensagens ou músicas ou fazendo qualquer tipo de menção ao nome de Deus em um determinado lugar. Mas que o evangelho é feito no caminho, que o evangelho é feito enquanto nós vamos. Então esse é o momento, mais uma vez eu digo, esse é o momento da gente fazer isso. Então use de misericórdia com pessoas que estão próximas de você. E se você precisa de misericórdia, peça: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Meu amigo, tem misericórdia de mim. Meu coração precisa da sua paz, precisa do seu carinho. Eu preciso de um abraço. Diga. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, e que nós aprendamos o que é misericórdia. Não a palavra, que é miséria do coração. Misericórdia é ter paciência com a miséria do coração de alguém, ou misericórdia é ter compaixão do coração miserável de alguém. Seu e o meu. É isso que Deus tem conosco. Ele olha para a sua miséria, Ele olha para a minha miséria, e Ele faz isso com seu eterno amor. Ele nos ama e Ele nos ajuda e nos ensinou a sermos misericordiosos. O juiz é Ele, e deixe que Ele faça isso. Que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração, agora neste momento,
e a gente vai estar terminando então assim. Ore por nós, mais uma vez, e eu peço a Deus que a gente tenha uma boa semana na presença dEle e que a gente trace estratégias para que devagar a gente comece a atuar de maneira pública, de maneira igreja local, e que a gente consiga fazer isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe na atividade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado por tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, obrigado por sua atenção conosco. Nós imploramos o teu favor, Senhor Deus, sobre nossa vida, que aprendamos, ó Deus, a sermos misericordiosos uns com os outros. E não, Senhor Deus, bitolados. Tua palavra diz, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, pois destruirá a si mesmo. Tua palavra nos ensina que esse excesso de justiça e sabedoria pode nos transformar em juízes, fariseus, cumpridores de regras, e Deus, destruidores de pessoas e relacionamentos. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer, a aprender, a melhorar, mas sempre olhar com o outro, com olhar de misericórdia. Nos ensine, porque o Senhor disse, vai e aprenda o que é misericórdia, porque o Senhor não quer sacrifício. O sacrifício foi o Senhor que fez. Não precisa de ajuda, o Senhor quer que nós tenhamos misericórdia. Muito obrigado, Deus, eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Segunda igreja, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, uma excelente semana para vocês, e eu termino dizendo, ousadia de Deus para você.